Chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos juvenis, onde nós estamos abordando neste terceiro trimestre sobre o estudo panorâmico de Apocalipse. Na lição 11, nós vamos abordar sobre o seguinte tema: o Apocalipse e o julgamento final. E é claro que eu espero muito que o Senhor possa te usar nessa ministração em nome do Senhor Jesus. Para você iniciar bem, inicie por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Faça essa leitura junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. E a leitura bíblica em classe se localiza em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15. Lê esse texto compassadamente em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve nesse canal, deixa teu comentário e envia essa aula para alguém também. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Lembrando que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira, tanto pelo YouTube como pelo Spotify, sempre às 18 horas. Toda quarta-feira é encontro marcado desta classe para a tua edificação em nome de Jesus. Nessa lição nós vamos abordar sobre o juízo final, ou seja, o julgamento final. É importante você observar algumas questões bíblicas e a nossa visão hermenêutica pentecostal sobre a interpretação escatológica. Existem interpretações diferentes, tá? Como eu já citei para vocês em aulas passadas, existem linhas hermenêuticas diferentes. Quem fala sobre isso é o Millard Erickson, inclusive eu vou dar como dica o livro dele no final desse vídeo. É importante você observar que existem 3 linhas de interpretações relacionadas ao milênio que também influenciam na compreensão sobre o juízo final que nós vamos abordar junto com vocês. A primeira linha de interpretação que vai influenciar sobre essa leitura do juízo final para você compreender, como nós já citamos, é a visão pós-milenista. Na visão pós-milenista, acredita-se que o milênio na realidade é simbólico e se iniciou no momento da ressurreição de Jesus e agora nós estamos vivendo o milênio. E ao final desse período, Cristo então vem e arrebata a sua igreja. No final desse período, então, o retorno de Jesus, a segunda vinda, se dá de uma maneira só. Ele leva a sua igreja e naquele momento do retorno da vinda de Jesus já acontece então o juízo final. Essa é uma visão hermenêutica sobre a questão do milênio e juízo final que estamos trabalhando com vocês. Nós que somos pentecostais não trabalhamos essa corrente hermenêutica, tá? Não é a nossa visão. A segunda linha de interpretação hermenêutica sobre a visão escatológica é a visão amilenista. A ideia do termo a já traz essa ideia de negação, ou seja, o milênio não existe. Seria então um símbolo da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. Nesse sentido, o milênio ele existe no nosso coração, que é o reino de Cristo, nessa visão hermenêutica. E esse milênio, então, vai ser garantido de forma muito clara no retorno de Jesus. E aí tem um detalhe. Nessa visão, o retorno de Cristo se dá em uma fase só, que é a segunda vinda, visível, e naquele mesmo momento já acontece o juízo final. A destruição de todas as coisas, o julgamento dos ímpios, tudo em um momento só. Essa visão hermenêutica não é a visão que nós defendemos como pentecostais. A nossa linha de interpretação hermenêutica é a linha pré-milenista. Pré-milenismo por quê? Porque nós acreditamos que o milênio é literal. Ele vai acontecer. E um detalhe, nós cremos no retorno de Cristo antes do milênio, por isso que é pré-milenista. Nessa visão, nós entendemos que o milênio será estabelecido depois do período da tribulação. Na nossa linha de interpretação, a vinda de Jesus se dá nas seguintes fases. A primeira delas chama-se então de arrebatamento, onde a igreja será retirada dessa terra. A segunda é segunda vinda, visível, quando Cristo retorna depois de 7 anos das bodas do Cordeiro, final da tribulação, derrota o anticristo, derrota o falso profeta, aprisiona Satanás por 1000 anos e estabelece aqui o milênio. Ao final desses 1000 anos, Satanás é livre mais uma vez, convencerá muitos, que no caso aqui são sobreviventes do período da tribulação e não a igreja, e tentará se levantar contra o Senhor. E naquele momento ali ele será derrotado de uma vez por todas e agora será julgado e esse será o juízo final.
Essa é a nossa linha de interpretação que vamos trabalhar hoje com você em sala de aula. E é claro que eu espero ajudar você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa lição, por favor, envie esse vídeo para essa pessoa. Vamos então para o primeiro ponto da nossa ministração, que aborda sobre o julgamento final. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você que vai te ajudar a compreender a proposta da própria lição. Essa passagem se localiza em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que fala sobre o julgamento final. Esse julgamento final que na nossa visão se dá depois do milênio, tá? Esse julgamento final que dá exatamente para julgar Satanás e todos os seus adeptos. Nesse julgamento acontecerá também a segunda grande ressurreição, que seria então a ressurreição para os ímpios, para receber o juízo de Deus e serem lançados no lago de fogo e enxofre. E é por isso que neste primeiro subtópico nós vamos abordar sobre o tema o que é o julgamento final. Como eu disse para você a nível de introdução, nós entendemos o julgamento final como a última parte, ou seja, da ação de Cristo no final do milênio, de forma literal. Nesse julgamento final acontecerá algo extraordinário. O inimigo das nossas almas será derrotado de uma vez por todas. E nesse julgamento final, os ímpios que rejeitaram a Cristo, negaram a Cristo, também serão julgados, de todas as épocas, de todas as ocasiões, porque eles serão ressuscitados nesse momento. A própria Bíblia fala que o julgamento final também é conhecido como a segunda morte, e isso é citado em diversas passagens. Esse julgamento final é o julgamento exatamente da destruição daqueles que rejeitaram a Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, fala que esse julgamento será a segunda morte, a grande condenação. E para lá irão todos aqueles que não têm o nome no livro da vida. Apocalipse 20, 15 também vai confirmar isso. E eu espero que você entenda isso aqui para compartilhar junto com os teus alunos. No julgamento final também, é visível que a própria leitura bíblica que nós realizamos também demonstra que nós encontraremos o grande trono de Deus. Esse grande trono do Senhor, ele é demonstrado nas Escrituras. Observe que esse julgamento final é para os ímpios, não é para a igreja. A igreja, aqueles que foram arrebatados, já passaram pelo julgamento das obras, conhecido como o julgamento do trono branco de Cristo, onde receberam os galardões no momento do arrebatamento da igreja. Esse julgamento que estamos trabalhando com vocês será exatamente o julgamento onde o juiz de toda a humanidade, o Senhor, julgará todas as obras daqueles que rejeitaram a salvação em Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 dá fundamento para isso. Tem outro detalhe que você precisa pegar. Esse julgamento é demonstrado de forma muito clara diante do grande trono branco do Senhor. Esse grande trono branco do Senhor fala da pureza e o triunfo do Senhor, onde todas as nações serão julgadas pelo justo juiz, em sua santidade plena. Salmos 47, versículo 8, vai te dar fundamento também para isso, para você aplicar em sala de aula. Então nós estamos falando do juízo final, que acontece depois do milênio. A igreja que já foi arrebatada. Nesse caso, a igreja não passa por esse julgamento. É para os ímpios. Quem vai estar sentado sobre esse trono? O justo juiz, o rei de toda a terra, aquele que é Senhor dos senhores, julgará todas as pessoas, tanto os mortos como os vivos, que rejeitaram a mensagem de Cristo. João capítulo 5, versículos 22 e 27 fundamenta isso, Atos 10, 42, os próprios profetas do Antigo Testamento também falavam desse dia do juízo de Deus, o dia da ira de Deus, o dia do julgamento de Deus, que vai confirmar exatamente essa ação do Todo-Poderoso contra aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo e não têm o seu nome no livro da vida. E quando você vai, então, para o segundo subtópico, você entende de forma clara essa visão do juízo de Deus no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a chegada desse juízo de Deus. O próprio profeta Daniel também fala sobre isso em Daniel 12, versículos 1 e 2, que descreve que Deus julga as nações, julga também as ações dos ímpios, julga também as ações daqueles que rejeitam a mensagem e o amor de Cristo. Então esse juízo de Deus é exatamente
para aquelas pessoas que rejeitaram o amor de Cristo e também para Satanás. É por isso que você, como servo e serva de Deus, precisa ter uma vida lavada e remida agora, se render a Cristo agora, para ser livre desse juízo final e ter o nome escrito no livro da vida. Essa é a garantia de libertação desse grande julgamento. O terceiro subtópico também aponta o juízo de Deus sendo mencionado no Novo Testamento. No Novo Testamento, você vai perceber que o próprio Jesus afirmou a chegada do juízo de Deus e alertou sobre o temor da segunda morte. O juízo de Deus virá de forma poderosa. Aqueles que morreram sem Cristo, rejeitaram a mensagem do Cristo, serão julgados pelo próprio Senhor. Aqui no Novo Testamento você também percebe de forma muito clara que o próprio Paulo falou que o Senhor Jesus virá para julgar todas as pessoas desse mundo. Isso é citado em Atos capítulo 17, versículo 31, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 5 e Apocalipse 4, 20, que vai confirmar exatamente essa chegada do juízo de Deus. Então, o juízo final é a ação de Deus contra todos aqueles e aquelas que rejeitaram a mensagem de Cristo, estando presente nas Escrituras. E é claro que eu espero que essa aula esteja ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir, envia para essa pessoa ou deixa teu comentário aqui sobre o que você está achando sobre o juízo final. Vamos então para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre os objetivos do julgamento desse juízo final. No segundo ponto, também é importante você apresentar uma passagem bíblica, Atos 17, 31. Faça essa leitura com os teus alunos, para quebrar o gelo. O primeiro subtópico, então, vai abordar exatamente o primeiro objetivo, que é revelar a perfeita justiça de Deus. Neste primeiro subtópico da lição, percebemos a partir da leitura da palavra que o objetivo do juízo de Deus, do julgamento final, é demonstrar a verdadeira e perfeita justiça de Deus. Essa justiça de Deus que é santa, essa justiça de Deus que é perfeita. As pessoas que serão julgadas nesse juízo serão julgadas por causa das suas ações. Isso é citado em diversas passagens. Gênesis 18, 25, Salmos 7, versículos 11 ao 13, Salmos 98, versículo 9, vai dar fundamento para isso, em demonstrar a perfeita justiça de Deus, e as pessoas que vão passar por esse julgamento serão julgadas por causa da justiça plena do Senhor. Você também vai perceber nesse subtópico, que é o segundo, onde nós vamos perceber a declaração da sentença de cada um. Cada pessoa que passará pelo juízo final receberá uma sentença pelo próprio juiz. Isso é citado em Mateus capítulo 10, versículo 33, Marcos 8, 38, João capítulo 12, versículo 48. Cada pessoa vai enfrentar a sua sentença sendo apresentada naquele dia. Aqui não é o caso para a igreja. A igreja já passou pelo juízo, especialmente os juízos das obras, no momento do arrebatamento da igreja na nossa visão hermenêutica. Mas esse juízo que eu estou falando aqui para vocês é exatamente o juízo sendo realizado contra aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo, que rejeitaram a mensagem do Messias, que aceitaram a marca da besta, que se levantaram contra o Senhor e se aliaram ao anticristo. Isso é citado em diversas passagens, a exemplo de Mateus capítulo 7, versículo 23. São pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E é claro que o Senhor pode te usar explicando isso para os teus alunos em sala de aula. O terceiro objetivo está aqui no terceiro subtópico. É entender que também será o juízo para a destruição dos anjos caídos. Aqueles que desobedeceram ao Senhor. O juízo final será para a destruição dos anjos caídos e todos aqueles que praticaram blasfêmias contra o Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 24, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 também fala sobre isso. Ou seja, esse juízo final será para Satanás, os seus anjos e todas aquelas pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. O juízo final acontecerá e será um juízo então poderoso da parte de Deus contra essas pessoas. E é claro que eu espero estar te ajudando, e em nome de Jesus eu espero que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja explicando isso.
O nosso terceiro ponto vai abordar agora sobre os julgamentos do juízo final. E a gente precisa observar essa proposta junto com você. Neste terceiro ponto, eu tenho uma passagem bíblica para te passar. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Anota aí, onde você percebe que os mortos ressuscitarão. No caso aqui, são os mortos que morreram sem Cristo. Ressuscitarão para participar desse juízo. E o primeiro subtópico do terceiro ponto destaca agora que o próprio Deus realizará esse juízo. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, está escrito que todos nós daremos contas diante de Deus. Agora, como igreja, nós vamos dar conta diante de Deus das nossas ações. Isso acontece no arrebatamento da igreja. Mas em Apocalipse, agora no juízo final, todas as pessoas ímpias também darão contas diante de Deus. O mar, a morte vão ter que prestar contas diante do Senhor nesse processo do juízo final. O anticristo seja julgado nesse juízo final. A besta será julgada de forma muito clara, que no caso é ele aqui, o anticristo, nesse juízo final. Falso profeta também e o próprio Satanás. Em Romanos 2,6, descreve que cada um receberá o juízo de acordo com as suas ações aqui. E essas ações aqui revelam então o seu julgamento no momento final. Como é que você pode ser livre então do juízo final? Aceitando a Cristo agora e tendo o seu nome escrito no livro da vida agora, para ter Jesus como seu advogado, e esse advogado agora te traz uma defesa e te livra desse juízo. No segundo subtópico também observamos outro argumento, que a palavra de Deus que vai ser o instrumento de justiça para julgar as pessoas no juízo. Observe o texto de Salmos 1, versículo 5. Você vai perceber que a palavra de Deus também vai nos julgar naquele último dia. Você pode ler João capítulo 12, versículo 48 também. As pessoas serão julgadas pela própria palavra de Deus. E é importante você observar isso. Então viva a palavra agora, ame o Senhor agora e não participe do juízo final. E isso vai te ajudar a permanecer com Cristo por toda a eternidade. E é claro que em terceiro lugar, como terceiro e último subtópico, você vai perceber que a consciência humana também será um instrumento de juízo naquele momento. Você vai perceber que Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 16. Em descrever que muitas pessoas serão julgadas por sua própria consciência no dia do juízo final. Então, diante de Deus, todas as pessoas que rejeitaram a Cristo, que negaram a Cristo, que perseguiram o povo de Deus, que não amaram o Senhor, participarão então desse juízo, dessa sentença terrível. Como é que você pode ser livre do juízo? Estando em Cristo agora e amando a Jesus agora. E aí, você acredita nessa palavra? Comenta aqui porque eu quero saber a tua opinião também, esperando que Deus te use em nome de Jesus. E é claro, se essa palavra edificou a você, comente, envie essa aula para alguém. Concluída a lição, nós vamos perceber que o estudo do juízo final é uma demonstração da ação da soberania de Deus, que vem para julgar as nações, vem exatamente para poder destronar Satanás de uma forma muito clara do coração das pessoas. E aqueles que são levados ao juízo são levados por suas próprias ações e ações malignas que o afastaram da presença de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. E é claro que eu quero orar por você, você que vai ministrar essa aula, para que o Senhor te use. Vamos orar juntos? Senhor, eu te agradeço por essa ministração, oro pela vida do teu servo e serva que vai ministrar essa aula, pedindo que o teu nome possa ser glorificado sobre eles. Edifica os teus filhos, Senhor, na tua palavra, na tua vontade, na tua verdade. Essa, Senhor, é a nossa oração. Assim pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto da editora CPAD, Daniel, versículo por versículo, do Severino Pedro da Silva. Você acha na CPAD, vai te ajudar a crescer. Escatologia também, Severino Pedro da Silva, da editora CPAD, pode te ajudar muito a entender sobre esses temas que estamos abordando com vocês.
Apocalipse, versículo por versículo, do Severino Pedro da Silva, que é uma autoridade nessa área, pode te ajudar a crescer, entendendo um pouco mais sobre a nossa visão hermenêutica pentecostal. Olha o texto que eu disse para você, do Millard Erickson, A Polêmica em Torno do Milênio, Escatologia, da editora Vida Nova. Vai te ajudar a entender as correntes de interpretação sobre essa visão hermenêutica que entendemos. Também o texto Arrebatamento em uma Perspectiva Pré-Tribulacionista, da editora Carisma, pode te ajudar também a crescer e entender um pouco mais sobre essa visão hermenêutica que estamos trabalhando com vocês. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 12, onde nós vamos abordar sobre a Nova Jerusalém. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.